Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos para a atividade 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom pessoal, esses exercícios são bem legais, né? Então, eu quero formar um número de 3 algarismos e eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu não posso repetir algarismos, tá bom? Olha lá, ó. Algarismos distintos. Então, bom, para o primeiro dígito, eu posso escolher 6 opções, né? Eu tenho entre 6 opções uma escolha. Então, são 6 opções. A partir do momento que eu escolhi um número, por exemplo, escolhi o 3. Aqui está o número 3. Então, meu número começa com o algarismo 3. Eu não posso escolher mais ele, então eu tenho outras 5 opções, tá bom? E da mesma forma, se eu escolhi o 3 e o 2, então meu número já começou com 3, 2 e falta o algarismo das unidades. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4 opções. Certo? E agora basta eu multiplicar 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, tá bom? Então, pessoal, sempre que for algarismos distintos, a gente tem que ir descontando um algarismo conforme a gente vai selecionando aqui os próximos campos, tá bom? Cuidado, porque uma coisa é quando a gente fala de algarismos distintos e outra coisa é quando a gente pode repetir os algarismos, tá bom? Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Bom, agora a única diferença é que são 4 algarismos, mas a ideia é a mesma e ainda não posso repetir algarismos. Então vamos lá, eu tenho 6 opções. Depois de escolhido um número, eu tenho 5. Depois de escolhido mais um, eu tenho 4. E depois de escolhido mais um, eu tenho 3, tá bom? Então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 possibilidades a gente tem. Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? Bom, então vamos lá. São 4 algarismos. Só que aqui a gente tem uma regra. Terminado com 5. Então aqui, nessa última casa, na casa das unidades, eu só posso colocar o algarismo 5. Então eu tenho apenas uma opção, tá bom? Não posso colocar outro número que não seja o 5. Na verdade, eu estou escolhendo aqueles que terminam com 5, tá bom? Já que são distintos, não posso repetir. Mas aí é o seguinte, eu tenho 6 opções para colocar aqui, certo? Errado, porque eu não posso colocar o 5, porque ele está lá no último algarismo, lá nas unidades, tá bom? Então eu tenho 5 opções, que são quem? 1, 2, 3, 4 e 6, eu posso colocar qualquer um aqui, exceto 5. Depois eu tenho 4 opções, porque eu já tenho 5 na última posição e um dos outros aqui na primeira, certo? E depois eu tenho 3 opções. Multiplicando, eu tenho 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Pessoal, olha essa ideia, vê se vocês concordam. Quando eu calculei os 4, as possibilidades de se formar um número de 4 algarismos distintos, deu 360. E aqui deu 60, que é justamente 360 dividido por 6, que é a quantidade de elementos que a gente tem disponível para organizar, certo? Por que isso aconteceu? Porque desses 360 números que a gente formou, 60 termina com 1, 60 termina com 2, 60 termina com 3, 60 termina com 4, 60 termina com 5 e 60 termina com 6. Então, se você teve essa malícia, você nem precisava fazer toda essa conta que a gente fez, tá bom? Era só observar
o que acontece aqui, tá? Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, 3 algarismos distintos, ok? E número ímpar. Bom, o que faz um número ser ímpar? Bom, a gente pode pensar que se ele tem o algarismo das unidades, o último algarismo aqui ímpar, ele é um número ímpar, tá bom? É válido isso. Então aqui eu posso colocar ou o número 1, ou o número 3, ou o número 5. Concordam? Então eu tenho 3 possibilidades para esse último algarismo. Qualquer um desses 3 algarismos que eu coloque aqui, eu vou ter um número ímpar, tá bom? Já que são distintos, então agora eu tenho 5 possibilidades aqui para o primeiro algarismo, porque, por exemplo, se eu coloquei o número 5 aqui, eu não posso colocar ele aqui novamente. Então eu vou colocar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 6. Então eu tenho 5 possibilidades. E aqui eu tenho outras 4, tá bom? Multiplicando, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Outra coisa, olha aqui, que a gente podia ter notado antes de fazer o exercício. Eu calculei todos os números possíveis de 3 dígitos, usando esses 6, distintos, de maneira distinta, sem repetir. Bom, se o resultado foi 120, a gente poderia deduzir que 60 são pares e 60 são ímpares, já que eu tenho 3 números pares e 3 números ímpares aqui nas minhas possibilidades, tá bom? Então, tá vendo? Quando a gente faz vários exercícios com a mesma estrutura, as mesmas possibilidades iniciais, a gente acaba se esbarrando nessas oportunidades, tá bom? Igual essa daqui, a letra C e a letra D, eu nem precisava estruturar toda a minha conta, dava para relacionar com outras que eu já tinha feito, tá? E deduzir a resposta. Letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Primeira coisa, divisíveis por 2 são os números pares, né? Ele só usou outro termo. Mas quantos a gente pode formar? Então, são 6 algarismos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esse número ser par, o último algarismo tem que ser ou 2, ou 4, ou 6. Aqui, pegando aqui nas minhas possibilidades. Então, eu tenho 3 opções para o último algarismo. E agora a gente faz o mesmo processo de antes. Já que eu escolhi um algarismo para colocar aqui, ou 2, ou 4, ou 6, eu tenho 5 opções para o primeiro algarismo. 4, 3, 2, 1, tá bom? Multiplicando, a gente tem 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, vezes 3, 360 possibilidades, tá bom, pessoal? Pessoal, então esse foi o exercício 3, espero ter ajudado e bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.